Bom, boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui no IRB, estar aqui no Rio de Janeiro. É muito bacana essa iniciativa que o IRB está fazendo e todo esse ecossistema, o pessoal da PUC, todo mundo aí envolvido, ECOA. E eu sou o Marcelo, né, da Easily. A Easily é uma consultoria de TI, nós somos parceiros R3 já há algum tempo, temos feito bastante atividade junto, temos aí prospectado bastante coisa no mercado e a ideia é eu mostrar para vocês um pouco da história da R3, do Corda, em linhas gerais como funciona a arquitetura do Corda, quais são os diferenciais, por que ele consegue agregar valor num negócio e depois vocês podem ficar à vontade aí em caso de perguntas. Bom, eu trabalho na área de inovação da Easily, sou responsável por tecnologia. Essa área de inovação a gente trabalha também com a área de cognitiva, IoT. Eu dou aula de blockchain na FIAP e já estou aí há um bom tempo aí nessa área de TI. A Easily, como eu estava falando, né, é uma das parceiras da R3. Nós estamos aí no site deles, nós temos profissionais certificados em Corda, prontos para preparar uma solução de ponta a ponta envolvendo plataforma Corda. E o que a gente vai falar é sobre um pouco da R3 que eu falei, da plataforma Corda, vou mostrar a plataforma Enterprise do Corda e podemos fazer perguntas e respostas. O que é a R3 e o que é o Corda, né? Eu vou mostrar um pouco do histórico da R3, mas o importante é você saber como chegou nisso, né? O Corda, ele é um blockchain que foi feito para rodar aplicações corporativas, que não tem nada a ver com criptomoeda, são para aplicações comerciais em geral, e vamos ver como é que eles chegaram nessa rede hoje, que já tem mais de 200 parceiros. A R3 começou em 2014 com uma reunião em Nova York com 8 bancos, né, que eram alguns executivos do mercado financeiro que acreditavam que o blockchain podia agregar valor no mercado financeiro, então conseguiram reunir aí grandes bancos, né, americanos e europeus, para poder entender o que o blockchain realmente agregaria nesse mundo financeiro. E a partir daí começaram a levantar alguns casos de uso e a gente teve aí coisa de um ano, né? Esses bancos começaram já a entregar algumas coisas, né? Eles tiveram um grupo de trabalho, que é o Architecture Working Group, que começou já a desenhar o que seria a plataforma Corda. E em pouco tempo, pouco mais de um ano depois, esse consórcio de 9 bancos já tinha crescido para 42 bancos. E foi lançado depois em novembro de 2016, já tinha a primeira versão do Corda em General Available, já tinha no GitHub, então, um código open source que poderia ser utilizado para desenvolver as aplicações. Em julho de 2018, lançou essa versão Enterprise, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que ela traz algumas vantagens além do código open source, mas é totalmente compatível com esse código. E em 2018 a gente já tinha esse ecossistema de mais de 200 empresas, muitas da área financeira, reguladores, empresas de outros setores, e de tecnologia e outras verticais também. Esse ecossistema que a gente está falando, para ter uma leve ideia de quem faz parte, né, essas são apenas algumas empresas mundiais. A gente tem aqui no Brasil o Itaú, o Bradesco e a B3 fazendo parte desse ecossistema. Qual é a grande vantagem que o blockchain Corda veio resolver, entre outras? Um grande problema em vários tipos de negócio é que você tem uma visão diferente do que um lado acha que está fazendo, do que o outro acha que está entendendo. Um caso clássico é esse do fornecedor e cliente. Então, digamos que a gente tem um fornecedor que fez o trabalho, registrou, solicitou o crédito, gerou a fatura, mandou a fatura, aí o cliente recebeu, apresentou contas a pagar, confirmou o crédito, reconheceu o trabalho e pagou a conta. Isso no caminho feliz está ótimo, é lindo. Só que a gente sabe que no mundo real isso muitas vezes não acontece. Então, imagina que depois de fazer todo esse caminho, que pode levar dias, semanas,
o cliente fala, opa, não é isso que eu contratei. Então vai ter que fazer uma resolução de disputa, isso leva bastante tempo, consome muitos recursos da empresa, não é legal. Então a ideia do blockchain é justamente resolver esse problema. Então, em vez de cada um ter uma visão diferente do que está acontecendo... Ah, legal, tem a ponteira. Em vez de cada um ter a visão diferente do que está acontecendo do seu lado, eles estão compartilhando cada etapa do processo. Então, nessa primeira etapa, eles já estão compartilhando essa verdade, a regra de negócio eles estão sabendo. Então, caso dê algum problema, eles não precisam percorrer tudo isso para descobrir. Já vai aqui, nas primeiras etapas, isso já vai estar transparente. Então, essa é a ideia do Distributed Ledger que o Corda utiliza para que as duas partes estejam vendo a mesma coisa, estejam falando sobre o mesmo assunto, sobre os mesmos valores, as mesmas condições, o tempo todo, para evitar esse tipo de problema. Basicamente, o Corda, entrando agora um pouquinho mais em arquitetura, ele foi feito em cima de 3 pilares pensando no mundo corporativo. Então, ele foi pensado em privacidade, em interoperabilidade e em imutabilidade. E para facilitar a adoção, para as empresas não terem que ter um time assim, tão específico, ter que demandar uma mão de obra absurdamente especializada, o que já existia de tecnologias boas, já consagradas no mercado, que poderiam ser utilizadas, foram utilizados. Então, assim, o desenvolvimento é na linguagem Java, usa bancos de dados relacionais, usa a MQP, que é um protocolo de comunicação que é padrão de mercado. Isso tudo facilita a adoção pelas empresas para, de repente, já utilizarem até uma mão de obra que já tem na própria empresa. E os elementos principais do Corda, uma rede Corda, ela é composta por nodes, que é um dos elementos principais, que é aquilo que vai mandar as transações, vai propor as transações, que seria, digamos assim, o seu cliente na rede. Você tem o Doorman, que é um serviço que vai ser responsável pelos certificados digitais. Ele vai distribuir para quem de direito o certificado digital com as autorizações que ele tem na rede, vai permitir a autenticação desse node. O Network Markup Service é um catálogo de todos que participam da rede, tem os endereços, a porta, todo mundo participa. Você tem um serviço de validação chamado Notary, que você pode fazer ele distribuído para garantir que aquela informação a ser gravada realmente é válida de acordo com as regras do seu negócio. E você tem um elemento chamado Oracle, que é opcional, que você pode consultar dados que são fora da tua rede blockchain. Por exemplo, pegar uma cotação de dólar, pegar um valor de exercício de uma opção numa data exata, de um lugar exato. Tudo isso, essa ponte com esse outro universo, é o Oracle que faz. E o Ledger Corda, ele trabalha de uma maneira bem específica, bem diferente dos outros blockchains, que garante uma privacidade maior. Então, nesse caso aqui fictício que a gente vai mostrar, são 5 pessoas, digamos, são 5 pessoas de 5 empresas diferentes que fazem parte dessa rede Corda, e elas têm transações entre elas. Então, a gente vê aqui que a Alice e o Roberto trocam 2 transações, o Carlos tem aqui 2 transações com o Roberto, e daí por diante. E o que é interessante a gente perceber aqui? A Alice, o Roberto, digamos, ele tem informações que ele trocou com a Alice. Só que essas informações são compartilhadas só com a Alice. O Carlos não está sabendo, a Débora não está sabendo, o Eduardo não está sabendo. Porque muitos blockchains têm o chamado Gossip Protocol, que em inglês quer dizer fofoca, né? Um termo um pouco forte, mas a ideia é essa, né? Que geralmente os blockchains fazem um broadcast da informação. Então você manda uma transação, a rede inteira fica sabendo. Existem blockchains que você consegue segregar um pouco. Mas no Corda, por definição, você precisa especificar explicitamente quais são os nodes que vão receber essa informação. Então você tem uma garantia que não vai, por acidente, alguém receber informação que não deveria. E, por outro lado, você tem, por exemplo, digamos que isso são 5 bancos diferentes. Você tem um banco pequeno, que, por exemplo, é o banco da Alice, que só tem 2 transações compartilhadas. E você tem um banco muito grande, que é o banco do Carlos, que está participando aí de 6 transações. Então, assim,
se a gente pensar que esses 2, em vez de ser 2, são 2 milhões, aqui são 6 milhões de transações, faz bastante diferença que a Alice, ela não vai precisar armazenar esses 6 milhões de transações que o Carlos está armazenando, porque ele é um banco pequeno, ela não precisa de tanta informação, não é relevante para ela, não faz parte do negócio dela, e ela pode ter uma infraestrutura de TI menor, porque ela vai gravar menos dados. E o Carlos, que precisa de tudo aquilo, é um banco grande, ok. Ele que tem uma infraestrutura maior para participar da rede. Então, essa é mais uma vantagem da maneira que o Corda trabalha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fique à vontade de perguntar. Aqui, entrando um pouco mais em arquitetura, né, a gente vai ver que existe um negócio que é flow, que é o que orquestra as transações da rede. Como você vai se comunicar, com quem, de que maneira. Aqui a gente vê, de uma maneira um pouco mais prática, aquilo que eu estava falando, como que essas informações são transacionadas pela rede. Então, digamos que a Alice ela cria uma proposta de transação, ela assina com a chave dela, ela envia isso para o outro nó, que é o Bob, que ele analisa, vê se aquela transação está de acordo com o que foi combinado, com o contrato entre eles, digamos. Então, ele vai assinar se estiver tudo ok, devolve isso para a Alice, e existe o cluster, que pode ser existe o notary, que pode estar em cluster para garantir uma redundância, para garantir mais veracidade da informação, que é aquele elemento que realmente vai gravar essa informação na rede. E esses nós que não fazem parte da transação nem ficaram sabendo que ocorreu essa transação na rede, porque não lhes diz respeito. Ou seja, a gente não usa o Gossip Protocol que eu estava falando, você tem uma lista de todo mundo que participa da rede, tudo roda em cima de TLS, ou seja, tudo aí é encriptado. E essas linhas não é que existem um canal de comunicação, são potenciais de comunicação, ou seja, se necessário, eles vão se comunicar, mas você não precisa manter um canal de comunicação no ar entre os nós. E esse elemento é praticamente o principal do Corda, né, os chamados states. State você tem que imaginar que é o ativo que você vai trafegar na rede. Então, seja um carro, uma propriedade, um ativo digital, um token que você criou, e você vai, com o tempo, como tudo no blockchain é imutável, você vai fazendo uma evolução controlada dele. Então, se eu tinha aqui um contrato de uma emissão de dinheiro em que uma empresa era o dono desse valor, daí ela mandou isso para o banco e do banco mandou para o cliente final, então a gente tem uma evolução desse state e tudo isso fica registrado permanentemente no Ledger, não tem como apagar, não tem como alterar, então é uma segurança muito grande que você sempre rastreia absolutamente tudo que passou pela rede. E para cada state desse, no caso a gente tem aqui um pagamento de bonds como exemplo, né? A gente pode ter uma regra para o dinheiro mudar aqui de mãos, digamos, e uma outra regra, que é esse contrato que vai validar se essa informação está certa. Então, você que faz parte da rede, você vai fazer uma proposta de transação para a rede. Então, você manda isso aqui pronto, né? Digamos, o dinheiro com quem está, é a atualização do contrato qual que é, e isso é validado, isso vai ter um consenso na rede para que obedeça às regras do teu negócio, senão ela não será gravada no Ledger. E uma coisa muito interessante que tem no Corda, que tem uma aplicação prática muito grande, é o chamado Legal Prose. Existem alguns blockchains que têm um mote que é Code is Law, ou seja, o que está escrito no código é uma lei, é o que vai ser executado e não pode ser discutido. Isso traz alguns problemas na vida real, que, por exemplo, digamos que o seu contrato legal, você vendeu uma mercadoria para alguém e esse comprador ele discorda da maneira, dos termos que isso aconteceu, ele entra com uma ação na justiça e você vai querer justificar baseado na transação que ocorreu no blockchain. Se você só tem o código que executou, você não vai poder chegar para um juiz e falar, olha só, está vendo o que está escrito aqui em Java, em Assembler, olha o que aconteceu. Não faz nenhum sentido.
E aqui no Corda, o Legal Prose, ele tem uma vantagem, que é você ter em linguagem natural, você cria um template, então você quer um padrão de um documento, por exemplo, o motuário X emprestou para o emprestador a quantia de tal valor na data de vencimento, se não for pago a multa é tal, tal, tal. E você tem os parâmetros, no caso então o mutuário é o João, quem é o emprestador é o José, quantia é 50 mil, o vencimento é tal. Tudo isso vai ficar amarrado na tua transação. Então no dia que tiver um problema, que isso for para uma justiça, você tem ali realmente em linguagem natural, né, comprovando que aquilo foi gravado no blockchain, foi executado, mas você pode mostrar até para um juiz que aquele código é o que está sendo feito. Então, ele tem alguma condição de avaliar se aquilo está correto ou não. As transações, elas acontecem, né, marcando o que é histórico, né? Aquela história que vem desde do Bitcoin, né, que é o double spending, que é a prevenção, ou seja, você tem uma segurança muito grande que uma vez que esse valor, que era uma dívida aqui de 10, foi pago 5 e mudou para 5, isso daqui, essa informação que era 10 está inacessível. Não tem como adulterar, falar, não, ainda era 10, aquilo lá é marcado como histórico e não pode ser mais utilizado na tua rede. E sempre as partes envolvidas vão ter a sua assinatura com essa chave digital, seja teu CPF, seja uma chave privada que utiliza, para garantir que isso é real. E só mostrando que aquela transação simples, né, você pode sofisticá-la ao nível que for preciso. Você pode ter contratos financeiros extremamente complexos, rodando aqui no Corda, porque realmente ele consegue referenciar coisas antigas, coisas novas, tem um controle total de que é válido, o que não é válido, quem assinou, para quem que foi. Ele mantém aí um controle muito rígido que funciona muito bem. Você pode, além de ter aquele contrato que eu falei do Legal Prose, né, que é um template, um modelo com os parâmetros específicos daquele teu contrato, você pode ter anexos às suas transações. Você pode ter, por exemplo, um PDF do teu contrato anexo àquilo. Então, assim, você tem a segurança toda do blockchain que te garante que é aquele contrato, que não é nenhum outro contrato, porque você gera um hash, né, que é um código matemático em cima daquele contrato específico, estou falando em contrato legal, com valor legal, e você anexa a sua transação como sendo um anexo, né? Ele tem essa possibilidade. Então isso é muito bacana, por exemplo, para você utilizar também se você usa moedas, algumas coisas, alguma tabela que você vai falar, o que você usou para referenciar naquela transação? Você pode anexar esses documentos do mundo real, né, desde que de forma digital, na transação. E o Time Window, ele possibilita algumas coisas, algumas transações que só fazem sentido se ocorrer numa janela de tempo específico. Então, por exemplo, você tem uma opção de ação, que ela vai expirar, vai virar pó a partir de tal data. Se essa transação chegar fora dessa janela, ou antes, ou depois, ou fora daquele período, daquele intervalo, ela vai ser automaticamente invalidada. Você tem mais essa segurança que só o que tem alguma validade temporal é que vai ser executado se estiver dentro da janela correta. O consenso no Corda, ele funciona de uma maneira bem interessante, porque você pode usar vários protocolos. Você já deve ter ouvido de blockchains que tem assim, protocolos muito pesados, que exigem muito cálculo. Você pode usar protocolos muito leves também. Então você pode alternar, dependendo da tua rede, do nível de confiança que você tem nos participantes delas, você pode colocar um protocolo de consenso que seja mais forte, mais fraco, e você pode até mudar dependendo da transação. Você não precisa eleger um protocolo para a tua rede toda. Dependendo da transação, você pode usar um tipo de protocolo ou outro. Os oracles, como eu falei no início, são para fazer transações que precisam de dados off-ledger, que não fazem parte da sua rede. Você precisa pesquisar o valor do dólar, o valor do exercício de uma opção, precisa pesquisar feriados, e isso precisa ser de uma maneira determinística.
O blockchain trabalha com coisas deterministas, quer dizer o quê? Coisas que qualquer nó da rede, digamos que você está numa rede de 100 empresas, eu preciso garantir que qualquer um que pesquisasse aquele valor do dólar obteria o mesmo resultado que eu. Então, digamos que eu pesquisei o valor do dólar na Bloomberg, o outro pesquisou no Estadão, então tem valores diferentes. Isso não pode acontecer. Preciso garantir que todo mundo tenha a mesma visão. Então, esses são os oracles. Então, a gente elegeu, por exemplo, que a Bloomberg vai me dar a cotação do dólar, em tal dia, tal horário, foi aquilo que a rede está usando. Então, isso está registrado, que um dado que era de fora da rede, ele que forneceu essa informação e todo mundo está de acordo. Existe a Corda Network, que é uma rede de redes. Essa é uma fundação que fica a sede dela é na Holanda, e ela não é exatamente da R3. É uma fundação à parte que ela tem como objetivo permitir que a sua rede toda de negócio, com todos os membros que você tem, possa falar com outra rede. Então a gente tem, digamos aqui, uma rede de seguradoras no Brasil. Digamos que essa rede quer se comunicar com uma rede da Europa, ou alguma coisa do tipo, algum outro tipo de vertical de negócio que interesse a ela. Então você tem aqui essa infraestrutura que a Corda Network proporciona com uma governança, com transparência, com equidade de normas para todo mundo, de maneira que todo mundo possa trafegar, conversar com seus dados com toda a segurança e transparência possível. O Corda Enterprise, ele é uma versão, é uma distribuição comercial do Corda. Ela tem algumas vantagens em relação à versão open source, porque o Corda open source, você entra lá no GitHub, você baixa ele gratuitamente, pode começar a trabalhar com ele sem custo nenhuma. Então, por que eu vou pagar por uma versão que chama Corda Enterprise? Qual é a vantagem? A vantagem que ela tem são algumas facilidades que uma empresa de porte médio, grande, costuma ter. Ela costuma ter algumas dificuldades que o Corda Enterprise resolve. Por exemplo, o teu nó está atrás do firewall de toda a tua infraestrutura de segurança de TI, que cada vez é mais forte, mais pesada. Você tem um firewall com portas, com tudo, que é muito difícil ele permitir que uma nova aplicação envie e receba dados, com toda a razão. É assim que tem que funcionar. Então, essa versão Enterprise, ela vem com esse Blockchain Application Firewall, que é uma ferramenta adicional que te ajuda a controlar essa entrada e saída de dados para a tua rede Corda. Você tem também na versão Enterprise um suporte 24/7 diretamente da R3. Você tem um calendário previsível de todos os patches, todas as manutenções que vão ocorrer para não ser pego de surpresa que agora você precisa aplicar um patch na tua rede, ou você vai ter que parar, você sofre alguma coisa. Isso tudo é bem controlado. E se você tem na tua infraestrutura bancos de dados como Oracle e SQL Server, você já tem um adaptador para utilizar esses bancos. Você não precisa trabalhar com um banco novo, você já utiliza o que você tem. E tudo isso que o Corda Enterprise proporciona, ainda assim ele é compatível com a versão open source. Então, na mesma rede, eu tenho o meu nó que é Enterprise, mas eu tenho um player que é menor, que não quer pagar por uma versão, que não precisa disso tudo de recurso, não tem problema. Eu tenho um nó que é Enterprise, tenho um nó que é open source e eles se comunicam normalmente, são 100% compatíveis. Então, isso proporciona a vantagem de você poder usar o Corda para qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho de negócio, qualquer vertical de negócio, porque realmente essas duas versões, a Open Source e a Enterprise, são interoperáveis. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado. E agora o Nayan vai falar com vocês.